Boa noite, professor. E aí, tudo bem? Como é que foi aí de semana aí? Muita negociação? Tudo tranquilo. Muito bem. Bom, pessoal, botei aqui para iniciar a gravação, tá? Então, hoje, tem uma boa notícia para todos. Eu vou ter que repetir isso daqui a pouco, quando o pessoal chegar, mas eu consegui o Lucas Shakur, que é nosso. Amanhã ele vai dar uma palestrinha para a gente, no final da aula, sabe? Sobre as tendências. Ele é incorporador, então é uma oportunidade bem bacana vocês tirarem dúvidas, conversarem com ele, sabe? E o Lucas é bem acessível e, mais ainda, né? Está entrando aqui para o quadro de professores da FGV. Foi meu aluno, meu mentorado no doutorado, né? E foi aprovado lá em Rennes, na Bretanha. E depois, né? Gosta de trabalhar é, com, com os processos aí de ensino aqui da FGV e está se tornando professor. Então, amanhã nós vamos ter um convidado, né, bem bacana aqui para a gente trocar figurinha, né? Mas no final da aula. Por quê? Hoje, o nosso objetivo, nossos objetivos hoje, ó, a gente vai avançar com o conteúdo, vou mostrar aqui já já o que a gente vai fazer. Depois nós temos um exercício empresarial, que talvez vocês já tenham negociado isso, mas é um exercício mais difícil. Por quê? Porque até então, nos dois exercícios que fizemos, nós tivemos zona de possível acordo. Eu digo que vocês podem ter uma familiaridade com esse tipo de negociação, porque quase todas as empresas, quase todo lugar que eu vou no Brasil com esse exercício, é o caso GE, é uma migração de sistema. Como isso está acontecendo hoje nas empresas? Meu sistema está bugado, eu preciso de um sistema novo. Principalmente na pandemia, como isso aconteceu, né? Ei, Ricardo, tá aí com o herdeiro estudando? É, professor, segurando aqui um pouquinho enquanto a mulher toma banho. Como é que ele chama? É Nicolas, É Nicolas. Tá. Aí Ricardo Nicolau tem o Nicolas. Nossa, seu Nicolas. é para garantir aí o futuro aí da geração. É isso aí. Boa, boa, boa. Já, é bom que já está vendo o que está acontecendo. Aposto que está querendo mexer no teclado, na tela, né? Com Quando, certeza, aqui não quando eu, para não. quando eu falei Ricardo, aí ele olhou assim. É, aqui é ativo, ele é muito observador, desde que nasceu. Quantos aninhos? Tem 6 meses, fez 6 meses. agora, dia 3, tem Ah, seis mas ele tá mesinhos. grande, rapaz. Tá Ele é grande. grandão, ele é grandão. É. Ele é acima aquela médiazinha que o pediatra faz, ele está sempre acima, uma linha acima. Nossa, pensei que ele tivesse assim, mais velhinho um pouquinho, né? Não, você fez Parabéns. agora, dia 3. Obrigado, professor. Valeu. Muito bom. A minha já está com 12, vai fazer 13 agora em abril. E é aquela coisa, né? É Mas a bom gente, demais. a gente lembra. Essa fase que todo mundo fala é verdade, passa rápido. Passa Passa rápido. rápido, muito rápido. Aproveita tudo. Então, pessoal, Beleza, professor. não, show. Voltando aqui, né, às nossas metas de hoje, a gente tem um caso empresarial, que é uma negociação feita em duas partes. Só que tem uma dificuldade hoje. Se nas duas que fizemos, um tinha dinheiro para comprar o domínio e o outro tinha dinheiro para queria vender, tinha a zona de possível acordo. No caso da cantora, um podia aceitar de graça, o outro tinha 45 mil, ou seja, existia zona de possível acordo. Esse caso não tem. Boa noite, Juliane, tudo bem? Esse caso, está sem som. Oi, professor, tá me ouvindo? Agora sim, agora estou te ouvindo. Então, essa negociação não tem. Imagina uma pessoa querer vender um carro para você, será por 50 mil, e você, não, você querer, uma pessoa, você querer vender teu carro por 50 mil, a pessoa querer pagar 5. Se o critério for um preço, que é a negociação distributiva, nós não vamos ter acordo de jeito nenhum. E é o que vai acontecer, porque uma empresa multinacional está precisando trocar seu sistema, tá? E uma empresa que presta serviço que é brasileira, que já é uma empresa pequena, que já tem trabalhado com ele já há um bom tempo, né?
enquanto a GE só tem orçamento para esse ano para 220 mil, a empresa de... Ô, Mareli, tudo bem? A empresa brasileira, pequenininha, empresa de TI, só precisa de 240 mil para tocar o projeto inteiro. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de ter um caso, vamos fazer aquele planejamento, vocês vão mandar para mim, né? Amanhã, nós vamos ter a visita do Lucas Shakur, que ele é incorporador lá de Juiz de Fora, fez a tese dele, doutorado, em real estate, né, que é corporação imobiliária, né, mercado imobiliário aqui no Brasil. Ele é especializado em mercado de imóveis de luxo. Tá? O trabalho dele foi se especializou em mercado de luxo. Aí amanhã ele vai bater um papo com a gente, né, conseguir aí na agenda desse cidadão. Está se tornando professor aqui da FGV também. Né? Tive aí a honra de trazê-lo aqui para o nosso quadro. Então, poxa, vai ser muito legal amanhã nosso dia. E hoje também, porque hoje a gente vai ensaiar bem, treinar bem, exercício de negociação mais difícil. É um grau de dificuldade a mais, certo? Depois, assim, aí, a partir de amanhã e na outra semana, nós vamos fazer exercício também de administração de conflitos. E aí eu montei um negócio muito legal, estudando estrutura de cultura organizacional, que é onde aparecem os maiores conflitos em qualquer organização. A gente vai ver casos, né, onde de sucessão familiar. Como se resolve isso? E aí, mais legal disso é que os últimos estudos que eu fiz recentes agora, eu montei para vocês uma planilha que você tem um questionário e você vê qual é a cultura da tua empresa hoje e o que você desejaria de melhor para você. No mínimo, vai dizer se você está satisfeito com onde você está ou não. E vai dar uns insights bem interessantes sobre o ambiente que você vive. A cultura organizacional é o resultado de todos, mas também é onde mais tem conflito. O conflito já começa intrapessoal. Imagina você estar num ambiente, uma empresa familiar, mas você tem uma pegada de mercado. A empresa é diferente. Imagina você numa empresa de hierarquia, vocês vão ver quatro tipos de cultura e como é que eles se misturam. Então, já preparei o material para vocês. No final da aula eu vou mostrar. Mas vamos tocar nosso barco, pegar aqui, porque hoje a gente vai falar bastante de conflito e o que o conflito traz para a gente. Né? Então, deixa eu compartilhar isso. O que nós estudamos até o momento? Tipos de conflito, consequências das organizações. Vamos intensificar isso amanhã. Amanhã eu vou trazer para vocês, né, esses modelos de gestão de conflito, além de outra negociação, lógico. Técnica e estratégia de resolução do conflito. Opa, desculpa, estou vendo errado aqui. Peraí. Não é isso. A nossa não é essa. A nossa está aqui, ó. Só um segundinho que eu peguei aqui errado, é de outra turma. Espera um momentinho. A nossa é essa daqui, ó. Pronto. Nós vimos aspectos conceituais da negociação, vários elementos aí, tais como zona de possível acordo, alternativas, opções. Aliás, no trabalho final, no último dia, na quarta que vem, eu vou chegar e mostrar para vocês o que eu preciso, o que eu quero do trabalho, o que precisa fazer, tá? Você vai descrever uma negociação sua que tenha 1000 palavras e vai colocar as opções, alternativa, né? E a zona de possível acordo. Coisa que a gente vai mapear. Mapeamos na última aula, vamos mapear hoje de novo, vocês vão fazer aqui o mesmo sistema, vocês vão mandar para mim antes de negociar, para eu dar feedback,
inclusive, o que que pode melhorar na negociação, né? Dizendo, agora você vai tentar fazer isso, a partir do que fizemos, para empregar as técnicas de negociação que a gente já falou aqui, tá? Aspectos... viu, Marília, eu não esqueci de você, não. Não esqueci de nada, está tudo anotadinho aqui, ó. Essa parte de conflito organizacional também dá muito, muito pano para manga, que eu me lembro que você tinha falado sobre conflito de gerações. Conflito organizacional, muitas vezes, tem tudo a ver com conflito de geração. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A nossa geração gosta de um lugar em que as pessoas se tratam bem, as pessoas se falam, né? Sabe que o pessoal da geração Z tem um gosto muito maior por outro tipo de cultura, chama-se adocracia, de adoc, que é de formar pequenos times projetizados, sem liderança, cada um no seu canto, trabalham bem remotamente, são hiperconectados, é uma realidade diferente. Sim. É uma realidade diferente. Então, eu vou apresentar amanhã para vocês as culturas, depois cada um vai fazer sua análise, é bem bacana isso. Vai gerar um questionáriozinho. Eu já fiz tudinho no Excel, você não precisa de trabalho nenhum, não tem que somar nada, não tem que fazer nada, vai aparecer o gráfico bonito. Você só me mostra o gráfico, aí eu interpreto. E vamos fazer isso em aula porque dá boa discussão, né, sobre a parte de conflitos geracionais. Ricardo, que falou de persuasão, amanhã é o dia. Amanhã a gente começa a falar de persuasão, mostrar os modelos. Tá? Juliane, técnicas. Hoje vamos empregar técnicas de novo, hein? Vocês não vão sair daqui sem acertar esse negócio. Saber o que é alternativa, opção e empregar a técnica. Se vocês já começaram a colocar isso no dia a dia, pô, parabéns, porque vocês certamente devem estar fechando melhores negócios. Esse mês agora, janeiro e fevereiro, que é mês apertado, nossa, eu estou negociando aqui igual uma águia aqui para conseguir ter resultado aqui, né? Porque, pô, é IPTU, IPVA, escola, criança, putz, é despesa que não, né? Que tem que fazer extra aí, cara, e sem contar que a gente trabalha até maio de graça para o governo, né? Então, tem que negociar bastante. Júlia também, técnicas de negociações. Carlos, conflitos. Pô, amanhã, viu, Carlos? Essa aula vai ser bem bacana aí para a gente falar de conflitos. Jeremias, falando de controle de ansiedade. Poxa, Jeremias, eu separei um filmezinho para você no final da aula, que é um experimento feito, antigo, é o teste Marshmallow, não sei se você conhece, mas pô, no final você vai gostar. Tá? Vamos lá. Técnicas de apresentação. Algumas coisas eu vou discutir aqui com vocês. Tá? Então, vamos lá tocar nosso barco, porque aspectos relacionais, a gente vai falar hoje, aspectos substantivos e processuais na execução da negociação. São temas que nós vamos tratar hoje. Assim. Então, assim, a rigor, em termos da ementa, como ela é bem abrangente, não posso dizer que eu atingi tudo que não atingimos, mas cada ponto desses, ele está presente na negociação e a gente vai falar dele. Só que as aulas mais conceituais ficaram para trás. Por quê? Porque o que a gente vai aprender hoje, hoje a gente vai falar de conflito e aspectos processuais na execução da negociação. Tá? Principalmente no que se diz respeito ao relacional, que é um dos temas que está proposto lá na ementa para a gente ver. Certo? Então, já começando a apresentar para vocês, porque assim, veja só, a gente vai falar de conflito, beleza. Mas você sabe mapear um conflito? Você tem uma ideia de ação e reação? Se a pessoa fizer uma coisa, o que é que você faz? Como é que você responde? Hein, Júlia? Se uma pessoa te empurrar, o que é que você faz, Júlia? Prof, provavelmente eu vou perguntar, tipo, qual que é o seu problema? Eu não fico muito brava, não, geralmente.
Olha que coisa interessante. Numa interação entre duas pessoas, só tem 4 resultados possíveis. E isso, vocês vão ver que chama-se dilema do prisioneiro. Hoje eu vou apresentar uma parte que estava na ementa antiga, mas eu faço questão de apresentar para vocês, que vocês conheçam ela de uma forma mesmo que superficial, mas que conheçam, já tenham ouvido falar, para um dia aprofundar isso nos estudos, principalmente mestrado, onde é uma teoria muito forte, que é uma das teorias de suporte à negociação. Há várias teorias que suportam o tema negociação, e uma delas é a chamada teoria dos jogos. A teoria dos jogos, ela vem da economia e ela ajuda demais a gente a entender aspectos de cooperação e competição. E, gente, o conflito reside aonde? Dentro da competição entre as partes. A competição se intensifica, isso acaba gerando conflito. E aí dá trabalho para a gente administrar esses conflitos. Então, hoje nós vamos trabalhar e eu vou apresentar para vocês, né, dos 150 jogos que eu conheço, nós vamos conhecer 2 jogos, os jogos principais. Tá? Mas quando se fala jogo, é jogo mesmo. E as negociações podem ser modeladas como se fosse um jogo. Jogos de ação e reação. Como assim? Não se estudam jogos de azar, porque eles não têm a interação entre as partes, eles são só probabilísticos. Se estudam jogos de habilidade ou destreza, porque eles não têm a interação que um jogo de estratégia tem. E o jogo de estratégia é aquele que é estudado e que é o que mais se parece com a negociação. Vocês vão ver. Os jogos eles podem ser classificados como informação completa ou incompleta. Então, por exemplo, jogo de xadrez e dama são jogos de informação completa, porque eu posso antecipar o que vem de movimento do outro, porque eu estou vendo as pedras. O jogo de pôquer, buraco, truco, são jogos de informação incompleta, porque eu não sei o que você tem e você também não sabe o que eu tenho. Eles também podem ser simultâneos ou sequenciais, então todos esses jogos que eu falei são sequenciais. Eles podem ser cooperativos ou competitivos. Quer ver como é que isso se adequa direitinho às nossas negociações? Os 2 exercícios que fizemos, domínio e a cantora, tá? Eles são de informação incompleta, porque um não sabe o que o outro... Um não sabe que o outro tinha 120, o outro não sabe que o outro tinha 5.000. Um não sabe que podia trabalhar de graça, o outro não sabe que tinha 45.000 para gastar, no caso da cantora. Tá? Então, eles foram sequenciais, porque a proposta foi e voltou várias vezes até fechar. Né? Agora, a única coisa que depende aqui é se eles foram cooperativos ou competitivos. Teve gente que foi competitiva nas negociações, teve gente que foi cooperativa nas negociações. Só que tem uma coisa interessante, no passado, o Adam Smith dizia que a competição fazia bem ao todo, ao bem comum. Na competição, a ambição individual serviria ao bem comum. Como assim? Se cada um fizesse o melhor por si, no final todo mundo saía ganhando. E se a gente olhar como o PIB é calculado, é bem isso, é somatório de esforços individuais, tá? Que compõe um todo. Só que esse pensamento, desde o século XVIII para cá, em 1950, apareceu um cidadão chamado John Nash, que se vocês não viram esse filme, vejam, porque ele é um filmaço, tá? E ele fala muito... Ele é um dos criadores, né, da teoria dos jogos. Ele ficou conhecido, né, por uma coisa chamada equilíbrio de Nash. Tá? E o John Nash, o que ele fez? Ele pegou aqui, ó, ele estava no doutorado dele em Princeton, em 1950, ele estava quase perdendo a bolsa. Aí, um dia que ele estava no bar com os amigos, ele entendeu uma coisa assim, peraí, Adam Smith dizia que se cada um for egoísta, todo mundo se dá bem. Aí, no caso, tinham 4 meninas e 5 rapazes. Aí ele falou, pô, e tinha uma bonita. E as 3 eram assim, mais ou menos. Aí ele falou assim, ó, se todo mundo for na bonita, ela não vai querer ninguém. Olha a ideia dele.
Eu já vi alguns colegas, professores, botando isso em prática em bar, em restaurante, em bar não, em boate, em balada, viu? Só para vocês saberem. Que tal se ninguém for na bonita e os 4 colegas forem nas 4 mais ou menos? Assim todo mundo se dá bem. Gente, o que esse camarada devia estar de cerveja nas ideias, de bebida nas ideias, para ter umas ideias dessa, né? Mas desse insight dele nasceu uma das grandes contribuições do John Nash, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 94 por tantas aplicações em 12 campos de ciência diferentes. Então, ele acabou sendo considerado assim, um ícone na solução de conflitos, principalmente na Guerra Fria. O modelo que ele criou, chamado equilíbrio de Nash, até hoje é utilizado para resolver muitos problemas. Na prática, eu vou explicar como é que a gente resolve isso, mas ele tem uma forma bem interessante de calcular um resultado que seria não tipo ganha, perde, né? Um ganha, eu ganho, você perde. Não, mas que fosse um resultado equilibrado, não meio a meio, mas um resultado equilibrado entre as partes. Olha só que ideia que esse cidadão teve aqui. Coming, gentlemen. Ay, ay, ay. Deep breaths. Nash, you might want to stop shuffling your papers for 5 seconds. I will not buy you gentlemen beer. Oh, we're not here for beer, my friend. Oh. Does anyone else feel she should be moving in slow motion? Will she want a large wedding, you think? Should we say swords, gentlemen? Pistols at dawn? Have you remembered nothing? Recall the lessons of Adam Smith, the father of modern economics. In competition, individual ambition serves the common good. Exactly. Every man for himself, gentlemen. Yeah, and those who strike out are stuck with their friends. I'm not gonna strike out. You can lead a blonde to water, but you can't make her drink. I don't think you said that. All right, nobody move. She's looking over here. Right, she's looking at Nash. Oh, God. All right, he may have the upper hand now, but wait until he opens his mouth. Remember the last time? Oh, yes, that was one for the history books. Adam Smith needs revision. What are you talking about? If we all go for the blonde, we block each other. Not a single one of us is going to get her. So then we go for her friends. But they will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. What if no one goes for the blonde? We don't get in each other's way, and we don't insult the other girls. It's the only way we win. That's the only way we all get laid. Adam Smith said, the best result comes from everyone in the group doing what's best for himself, right? That's what he said, that's right? Incomplete. Incomplete. Okay? Because the best result would come from everyone in the group doing what's best for himself and the group. Ash, this is some way for you to get the blonde on your own. You can go to hell. Governing dynamics, gentlemen. Governing dynamics. Adam Smith. What's wrong? Yep, there we go. Careful, careful. Thank you. E aí nasceu o chamado equilíbrio de Nash, que é uma fórmula matemática, é um jeito de apresentar resultados possíveis de negociações. Só que ele, o John Nash, também é responsável, entre outras coisas, por um dilema, chamado dilema do prisioneiro, que para a gente tem uma utilidade muito prática, porque é uma das coisas que mais acontece em negociação e que mais dá conflito, já que a gente vai falar de conflito, né, e a parte do processual da negociação. Vamos lá. Imagina 2 prisioneiros, isso é hipotético, mas imagina 2 prisioneiros sendo investigados, a polícia vai lá interrogados em separado. Eles são interrogados em salas diferentes ao mesmo tempo.
como se fosse um jogo, é um jogo de informação incompleta, porque um prisioneiro não vai saber o que o outro vai falar, e simultâneo, porque tudo é ao mesmo tempo. Muito bem. Aqui tem duas pessoas, que é a negociação que a gente mais tem na vida, com duas pessoas. Né? Com duas pessoas, só tem 4 resultados possíveis. No caso dos prisioneiros, ou eles se acusam mutuamente, ou eles negam. Ou um fale um não, ou o outro fale e o primeiro não. Então, e mais ainda, né? Aqui nas penas, a menor pena, e aqui isso é tudo simbólico, são números que saíram da cabeça do John Nash, o fato dos prisioneiros não entregarem um ao outro daria a menor pena para eles, porque o crime nunca ia ser descoberto. Só para vocês entenderem aqui. Na prática, significa dizer o seguinte: para uma pessoa ter sucesso na negociação com a outra, as duas precisam cooperar. Aqui a cooperação não é entre prisioneiros, por isso que eles pegam o melhor resultado. Se os 2 prisioneiros não falarem nada, eles vão pegar a menor pena possível. Então, esse chamado dilema do prisioneiro, ele ocorre em muitas negociações, inclusive, em todas as negociações que a gente faz no curso, essa que a gente vai fazer hoje é onde mais isso acontece. Por quê? Porque se cada um pensar no seu objetivo individualmente, no final todo mundo perde. Então, a teoria dos jogos, ela serve para dizer o que fazer perante conflito. Ou seja, se a pessoa não cooperar, qual é o resultado possível das ações dela? Isso, para a gente, tem um efeito muito poderoso. Então, para aquele pessoal que fala, mas o curso é muito básico, a aplicação, não, isso aqui dá uma profundidade bem grande, porque depois vocês vão ver na negociação que existe um outro dilema, tá? Além do prisioneiro, existe um outro dilema que acontece nessa negociação aí, que tem uma técnica bem interessante para trabalhar, tá? Que é o dilema da confiança. Esse eu vou apresentar mais tarde. Muito bem. Agora, a gente vai encerrar esse assunto, né? E eu vou fazer o intervalo mais cedo um pouquinho, né? Porque a gente vai fazer o exercício. Depois, no final do exercício, eu vou avançar um pouquinho com os slides para mostrar as coisas que aconteceram dentro daquela negociação. Negociação bem interessante. Todo lugar, como eu falei, todo lugar que eu vou, tem alguém que está passando ou já passou por uma migração de sistema, tipo SAP, sabe? Tipo TOTUS, tipo essas empresas que fazem sistemas. E como é complicado isso? Então, amanhã ou depois, se vocês forem negociar isso para a empresa de vocês, saibam que é assim que se negocia. Tem muita coisa legal que a gente pode aproveitar para a nossa carreira. Tá? Bom, esse trechinho de filme que eu vou mostrar, essa menina, Natalie Gilbert, ela tinha 13 aninhos. Tudo que ela tinha que fazer era cantar o hino americano no playoff de basquete. Tá? E a relação dela com a plateia é muito interessante, né? Porque a plateia são várias pessoas, mas que trabalham como se fosse uma só, né? E todo mundo canta junto, todo mundo vai junto, todo mundo aplaude junto, né? E olha só o jogo era do Portland Blazers, era uma daquelas finais do NBA, 5 jogos, 5 partidas, e tudo que ela tinha que fazer era cantar o hino. Olha só o que aconteceu e olha só que bonito que veio. Como a cooperação é bonita. Se tem uma coisa que a teoria dos jogos é muito boa para analisar, essas pessoas são cooperativas ou se elas são competitivas. Isso ajuda muito a antever e até a mapear conflito. Mas vamos lá, vamos ver o trechinho aqui. And now to honor America and salute the men and women serving our country with our national anthem, please welcome, as voted by you, the fans, our winner of the Toyota Get the Feeling of a Star promotion, Natalie Gilbert. Oh, say, can you see by the dawn's early light
what so proudly we hailed at the stars like stars. Stars like last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets fragment and gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Bacana isso daí, né? Mas você vê que... Sabe o que aconteceu? Ela, em 2016, se formou em engenharia, foi num programa de televisão para dizer que nunca mais ia cantar na vida, dá para entender por quê, né? Esqueceu o negócio lá. Mas você sabe que o time que... aquele senhor que foi lá ficar do lado dela era técnico do time visitante, que estava perdendo e ganhou o ano, né? Isso embalou a América, porque ninguém falou para ninguém fazer nada, né? Você viu que o povo já estava quase vaiando ela e tal, e de repente ele passa ali do lado, transmite confiança para ela. É um negócio muito bacana. Então, essa cooperação produz resultados assim. A competição produz o que a gente já conhece, conflitos de tudo quanto é jeito, né? Os nossos focos aqui são conflitos dentro da organização, conflitos de negociação dentro de organização. Muito bem. Nós vamos deixar essa parte por enquanto, porque no exercício vai ficar muito claro, quando não tem acordo, fica muito claro o dilema prisioneiro. Quando tem acordo, fica muito claro o dilema da confiança. Tá? Então, vou deixar o exercício falar por si, a gente vai analisar isso bonitinho. Por quê? Porque dentro dos processos de negociação, existe o processo decisório, que, como eu falei para vocês na primeira aula, ele antecede a negociação. A gente primeiro decide para depois ir lá negociar. E na decisão, muita coisa pode acontecer. Assim, existem pegadinhas para você tomar decisão. Por quê? Porque cada um percebe o mundo a seu modo, certo? E existe uma coisa que acontece, uma diferença de percepções quando a gente está falando de conflitos, que ela fica muito presente. Então, nesse trechinho de filme aqui, do Entrando numa Fria, o Ben Stiller, depois de quebrar a casa da namorada toda, vai embora. Olha só o que acontece. Enjoy your flight, then. Hello. Oh, I'm sorry. We're only boarding rows 9 and above right now. You'll have to wait. I'm in row 8. Please step aside, sir. It's just one row. Don't you think it's okay if I... We'll call your row momentarily. Step aside, sir. Thank you for waiting. We'd like to continue boarding the aircraft now. We're now boarding all rows, please. All remaining rows. Hello. Enjoy your flight. Então, o que acontece num ambiente que você está lidando com pessoas difíceis, com pessoas que são avessas a risco? A pessoa tem
para tomar uma decisão nossa, é uma coisa que fica morrendo de medo. E outra, a pessoa é toda arrojada, olha lá na frente, vê que vai dar certo, acredita, né? Quando esses dois se encontram, não é de uma dificuldade? Então, existem fatores que complicam, né, que são as diferenças de percepções como é que se diz? E interesses de cada um. Então, por exemplo, se as pessoas são mais avessas a risco, elas vão ter um pouco mais de dificuldade de aceitar novidade, tá? Se ela tiver a tolerância a risco, ela vai ter menos dificuldade de aceitar desafio, e vocês vão ver que isso reflete nas culturas organizacionais. A cultura hierárquica vertical, tipo militar mesmo, é uma cultura de controle. Aí eu pergunto, o que acontece com a criatividade numa cultura de controle total? Não existe. Agora, e se também largar frouxo e deixar para lá? Aí se perde muito da empresa. Então, esses são fatores importantes que ajudam, né, que atrapalham, aliás, o processo decisório e são responsáveis por causar, dentro do processo de negociação, conflito. Muito bem. O que nos leva a entender quais são os limites, já que a gente está falando de conflito, e o conflito ultrapassa o limite da racionalidade, qual é o limite, então, da racionalidade humana? Isso é importante porque são limitadores de poder à mesa de negociação. Toda vez que você for entrar numa negociação, você precisa conhecer esses três limites que vão aparecer já já. Mas me diga uma coisa, mesa de tampa vermelha, mesa de tampa branca. Não parece que essa mesa aqui, ó, essa largura aqui, é menor do que essa? Bem, mas elas são rigorosamente iguais. Elas só foram colocadas em perspectiva para mostrar um processo dentro do nosso pensamento chamado processo decisório. Nós temos, dentro da nossa cabeça, deixa eu mostrar aqui tem aqui um ajudante, esse lá da China. Dentro da nossa cabeça, nós temos duas fiações aqui, ó, dois sistemas de tomada de decisão. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês o cérebro. Um está bem no meio da cabeça, é chamado de sistema 1. Responsáveis são as amígdalas. Tem uma animaçãozinha que vocês vão ver já já. E aqui, a parte da frente do cérebro, aqui a parte da testa, é o chamado córtex pré-frontal. Essa área daqui é a área mais nova do cérebro. Essa aqui, ela está crescendo à medida que a gente vai crescendo. Assim, ela não tem fim. Essa daqui é a nossa fiação padrão. Esse aqui é o nosso sistema límbico. Aqui, a gente tem muita similaridade, também chamado de cérebro reptiliano, que não é à toa, né? Até o réptil tem um cérebro igual a esse aqui nosso. Esse aqui é o que controla linguagem não verbal, respiração, batimentos cardíacos, sistema nervoso autônomo. E esse aqui controla nossas decisões calculadas e pensadas. Então, ó, deixa eu parar aqui para vocês verem. Vai ficar maior agora. Ó, aqui no meio, tá? Aqui bem no meiozinho assim, né? Tá o sistema límbico e aqui o córtex pré-frontal. Então, eles são responsáveis por duas áreas distintas na tomada de decisão, o que impacta diretamente na persuasão. Quem me perguntou sobre persuasão, que foi você, Ricardo, falando de persuasão, essa aqui é a base da persuasão. Por quê? Esses dois sistemas de decisão nossos, o sistema 1, ele é intuitivo, rápido, automático, sem esforço, implícito e emocional. Já o sistema 2, ele é racional, mais lento, consciente, com esforço, explícito e lógico. É lógico que desses dois sistemas, qual que a gente mais usa? É o sistema 1. Mas a persuasão reside aqui, ó, no sistema 1. É aqui que a gente tem cansaço, é aqui que a gente tem estresse, é aqui que a persuasão ela entra aí, porque persuadir é levar alguém a crer em alguma coisa. Essa é a definição de persuasão. Levar alguém a crer em alguma coisa. Na persuasão, a gente não muda a realidade, a gente só muda
a forma como a realidade é percebida. Então, esses sistemas 1 e 2, eles têm uma consequência muito importante aqui para o nosso trabalho nas negociações, como esse trecho desse documentário mostra. 4, 3, 2, 1, time! And when we try to control them, we start a tug of war between our brain's oldest and newest parts. Então, quando ele fala a parte mais primitiva do cérebro é o sistema 1, que é as amígdalas. A parte mais nova do cérebro é o sistema 2, que é o córtex pré-frontal. Vamos lá. While ancient structures like the amygdala respond to threats by trying to turn our anger or fear on, it's newer structures, such as the prefrontal cortex, the thinking part of our brain, that try to turn them off. It's the tug of war between these two systems that gives rise to our emotions. At New York University, neuroscientist Joseph Ledoux has studied how the amygdala and the cortex shape our emotional responses. You know more about the amygdala than anybody alive, and you still can't control yours. No. Why? Now, there's an interesting thing, again, that has to do with the wiring of the brain. This is, if we could just look at it here. So this is the human brain inside a skull. And the prefrontal cortex is here in the front, right behind your forehead. And that is the newest part of the brain. This is where we make our decisions, this is where we plan for the future and strategize. The lateral prefrontal cortex has no connectivity with the amygdala. The amygdala has super highways to talk to the cortex, but the prefrontal cortex has only back roads and side streets to get to the amygdala. And therefore, it is unable to tell the amygdala, cool it. But why are there no connections? We're in the process of evolving as we speak, and those connections have not been put in yet. This thing was built to do fancy things cognitively, not necessarily to control our emotions. Olha só, a gente está falando de emoções. É mais fácil você entrar em uma briga do que você sair dela. Já reparou? Para tentar separar, tem 4, 5 para se meter. Mas para entrar na briga, a força é um só. É mais difícil controlar a emoção, porque o controle da emoção demora tempo. Demora aprendizado, demora tempo. Por isso que a gente tem tanto conflito. Porque tem gente que simplesmente passa a vida inteira reagindo e não proagindo, e não agindo, e não desenvolvendo a cabeça como vocês estão fazendo aqui para estudar. E viu, Marili, nunca é tarde. Meu aluno mais velho tem 74 anos, a esposa com câncer, e ele fez doutorado, e ele não sabia direito inglês, e fez em inglês, porque ele é cabeçudo, é teimoso, e ele foi aprovado no doutorado na França, em inglês ainda. Então, quando eu falo, Carlinhos conseguiu, todo mundo consegue. Agora, você vê, isso explica também, quando a pessoa estuda a vida inteira, a pessoa vai se preparando a vida inteira para tudo, em algum momento, o sistema 2 dela está mais desenvolvido. Ela é capaz de tomar melhores decisões, capaz de não entrar em tanta pilha. Porque a gente pega a pilha muito cedo, né? E esquenta logo e queima logo. Aos poucos, a gente vai aprendendo a não entrar ou não ceder para aquele fogo interno de emoções que a gente tem, que está dentro do cérebro. Engraçado que antigamente, quando a gente fala de emoção, as crianças desenham logo o quê? Um coração, né? Porque antigamente se achava que a sede do sentimento do amor estava dentro do peito. E a gente fala isso até hoje, música fala isso até hoje. Eu te amo, bate no peito, faz coraçãozinho aqui pertinho. É verdade ou não é? Sabendo que as emoções estão todas no cérebro, e nessas duas grandes áreas aí. Aí tem uma outra coisa interessante aqui para vocês, que eu já te cheguei a comentar, que é a área da objeção. A objeção, eu contei para vocês a história daquela vendedora de coparticipação lá no Vale dos Vinhedos, aí perto de você, Juliane, lá no Lagueto, não contei? Então, a vendedora, ela confundiu objeção. A objeção que a gente tem, ela fica numa área, no sistema 2. A rejeição, ela fica em outra área do cérebro, no alto da cabeça. Eu cheguei a comentar isso com vocês. Então, o que o negociador tem que fazer? Tem que estar preparado para todo tipo de objeção. E se não conseguir fechar a negociação naquele momento, a técnica o que é?
você marcar uma próxima reunião. Mas aí você não precisa nem falar nada, por enquanto, para a outra parte que está na mesa de negociação, mas você vai escolher um lugar que seja melhor para você, a fim de influenciar o comportamento dentro da mesa de negociação. Muitas vezes a gente vai no cliente, o cliente se sente, ele está na casa dele, se sente confortável, é mais agressivo, é isso, aquilo. Você tira ele daquele lugar, nossa, como muda a figura. E é claro, todo negociador tem que estar preparado para as objeções de tudo quanto é canto. Sabe, eu estou de segunda e terça com uma turma de advogados. Aí eu instruo eles, você tem que chegar no processo e dizer quais vão ser as consequências para poder persuadir. Então, esses modelos de persuasão, depois a gente vai falar, apresentá-los para vocês. Muito bem. Opa. Deixa eu passar esse slide. Bom, então, existem limites à racionalidade humana, e esses limites são três. São três fatores que limitam a racionalidade humana. Eu tenho limitações cognitivas, significa dizer pensamento, razão, emoção, sistema 1, sistema 2. Eu tenho limitação de tempo e eu tenho limitação de informação. Pessoal, imagina você entrar numa negociação sem tempo e totalmente vendido, desinformado. E mais, cansado, estressado. Certamente a ausência de tempo e a ausência de informação vão te deixar ansioso. Cadê o Jeremias? Viu, Jeremias? Está aí? Estou aqui, professor. Então, você que tinha falado de ansiedade, boa parte da ansiedade vem pela ausência de informação e ausência de tempo. Então, são desses três fatores, pelo menos dois você pode controlar. Por isso que eu falei para você que o processo de negociação e mais, né, a preparação para a negociação, ela ia te ajudar a controlar a ansiedade. Porque, e outra coisa, esse sistema 2, na hora que ele vai evoluindo, a gente começa a aprender, depois de um certo tempo, Marili pode confirmar isso para a gente, que cada coisa tem seu tempo, né? Nas negociações, às vezes a gente vê assim, que é muito que uma coisa dê muito certo, mas às vezes não é o momento. Benjamin Franklin dizia, cada coisa tem seu momento certo e tem o seu lugar certo. Então, no processo de negociação, que é justamente um passo atrás do outro, quando a gente conhece o processo, viu, Jeremias, a gente tem informação e a gente tem tempo, e a gente não é prisioneiro do tempo, o que vai acontecer é que a nossa ansiedade diminui. Então, eu falo isso para todo mundo, né? Porque é importante que você vá analisando o que vem por aí. Quais são os cenários que podem acontecer? Isso vai te dar tranquilidade, porque, bom, o cliente vai fazer uma objeção. O que eu vou responder? Bom, o cliente fazer uma objeção é um cenário. Para esse cenário, o que eu estou preparado? E se fizer tal coisa, o que eu preparo? A gente prepara isso antes. Eu vou te dizer que esse curso ajuda você a pensar. Mas quando você começar a botar em prática um pensamento sistemático, você vai aumentar para um nível assim de entre 80% e 90% do resultado positivo das tuas negociações. Eu já medi isso. Porque não adianta só falar, faz isso. Bom, tem que ver quem fez, por que fez, qual foi o que aconteceu e a frequência, né? Tem muito, tem pouco, e essa parte eu gosto de analisar bastante. Então, posso dizer isso. O processo de negociação, a preparação para a negociação, reduz o estresse, reduz a ansiedade, dá mais... Você é menos estressado, menos ansioso, se comporta de uma forma mais, como é que se diz? Mais consistente, mais tranquila a negociação, as pessoas vão gostar muito mais de negociar contigo. Viu? Viu como é que é bom anotar aqui, ó? Eu estou na reunião, anoto tudinho para isso, para quando voltar, né, trabalhar aqui de forma direcionada para vocês. Muito bem, pessoal. Agora, eu vou dar uma paradinha aqui, né? Eu vou preparar aqui a negociação, o cenário todinho. Vamos pegar aqui, ó, 10, 20 para 10, tá, 20 para as 8, 10 para as 8, vamos até 8h10, fazer um intervalinho, tá? Que vai me dar tempo para organizar tudo aqui para vocês, beleza? Aí quando voltarmos,
vamos fazer a negociação. Lembrando, a gente vai fazer igual na outra aula, vai ler o caso, vai me mandar alternativas, cinco opções, alternativa, zona de possível acordo e os interesses de cada lado, tá? Na última aula eu pedi interesse, então, tudo isso. E vai mandar no Zap, eu vou dar feedback antes de vocês negociarem, instruções para negociação. Na hora de chamar o colega para negociar, vocês vão fazer assim, vocês vão... deixa eu ver quantos temos aqui. Nós temos 8, mas a Júlia não vai poder ficar. Júlia, você vai negociar, Júlia? Ela tinha dito que talvez ela não conseguisse ficar. Tá, tudo bem, a gente faz 2 contra 1 em um grupo, tá? 2 numa parte, um com outra, nós vamos ver aqui como é que vai ser a negociação. Beleza? Então, pessoal, até daqui a pouquinho, 8h10 estamos de volta, tá bom? Até já.
A GE está com seu sistema bugado, está precisando trocar urgentemente, comissionou um gerente para tocar o projeto, e o gerente resolveu uma solução caseira, uma empresa que trabalha, pequena, que trabalha para a GE já de bastante tempo, e essa empresa, né, tá apta a fazer o trabalho. Já teve uma negociação antes, porque a empresa pequena foi lá na GE e levantou, e mais, dando 15% de desconto. Não consegue, só consegue fazer 100% do escopo, ou seja, mudar o sistema todinho, tá? Por $240 mil. A negociação em dólar. Só que a GE, e lá no papel dos dois, veja, isso aqui não tem pegadinha, não tem segredo de um lado e do outro. Aqui a informação é aberta, todo mundo tem a mesma informação. Mas o que acontece é que a GE só tem metade, 120 mil, para tocar o projeto esse ano. Portanto, se nós tratarmos a negociação como distributiva, ou seja, só tem um item negociado, ela não vai ter acordo. Então, deixa eu mostrar aqui os objetivos do nosso caso, do nosso exercício, né, para vocês verem aqui. Portanto, essa negociação é do tipo 1, porque ela tem duas partes e um item só sendo negociado. Ela é externa, distributiva, não tem zona de possível acordo, portanto, vocês só vão me apresentar opções, alternativas e interesses, não ZOPA. Não tem mediador, são duas pessoas responsáveis principais, não tem o agente, que é o representante. E os objetivos aqui quais são? Analisar a ZOPA, alternativas e opções. Sendo que a ZOPA já é dada, que não existe. Tá? Planejar a negociação, usar critérios objetivos. Dessa vez vocês vão precisar disso, né? Porque como é que vocês vão chegar num denominador comum? Mapear e conhecer os principais interesses das partes. Transformar a negociação distributiva em integrativa. Essa é uma das principais técnicas de hoje. Tá? Aí, no privado, eu vou dizendo para cada um como vai fazer isso. Tá? Antes de vocês negociarem. Diga, Ricardo. Você que levantou a mãozinha? Eu levantei. Só me relembra, professor, a negociação distributiva e integrativa, qual a diferença? A distributiva, ela só tem um item negociado. No caso, é igual aqui, preço. Integrativa tem vários itens negociados. Então, o que você vai fazer? Bom, nada falou-se sobre o prazo. No caso, você vai ler lá. A solução está aí. Como o prazo é interesse material, divide para 2 anos, 3 anos, 4 anos. Entendeu? Para você conseguir encontrar um projeto, mas para isso o projeto tem que ser sedutor. Entendeu? É bem isso. Conciliar interesses, criar opções de ganhos mútuos que expandam o tamanho do acordo, né? Explorar técnicas para extrair informações diretas e indiretamente do outro lado. A gente vai fazer isso aqui no exercício, tá? Aplicar conhecimentos, analisar e avaliar resultados, autoavaliar e internalizar os conceitos. Então, os objetivos da nossa negociação são esses. Muito bem. Eu coloquei para vocês lá nos grupos as instruções, tá? Então, vocês vão ler a sua parte primeiro. Eu vou fazer os grupos, tá? Vocês vão ler a sua parte. Vão mapear 5 opções e uma alternativa, pelo menos, enviando para mim pelo WhatsApp para análise e feedback antes de negociar. Negociar por áudio e vídeo, não por escrito. Ao final da negociação, uma das partes da dupla me apresenta os seguintes resultados: valor final da negociação em dólar e os detalhes do acordo. Tá? Então, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, ladies first, deixa eu ver aqui. Juliane, você negociou, você é de qual grupo? Eu sou do grupo 1 e eu tinha negociado nas outras aulas com a Júlia, que acho que não vai participar, né? Não vai participar. Então, algum voluntário do grupo 2 para negociar com a Juliane? Grupo 2 sou eu, Jeremias, é isso? Não me lembro mais.
Eu não sei, tem que olhar lá. Olha no teu WhatsApp. É boa. Eu sou o grupo 2. Quer negociar com a Juliane, Jeremias? Pode ser? Então, vou formar aqui, Juliane e Jeremias. Vamos lá. Marili, você é de qual grupo? Tô achando aqui. Deixa eu ver você. Marília é grupo 1. G1. Grupo 1. Algum voluntário do grupo 2 para negociar com Marili? Eu posso, professor. Carlos, Marili Carlos. Bom, aí ficou Ricardo e Leandro. De novo? De novo. Ricardo e Leandro. Beleza, então vou fazer 3 breakout rooms. Já tô aprendendo os macetes do Ricardo e ele aprendendo os meus já. Mas você sabe que quanto mais a gente negocia, e você sabe que tem uma coisa legal, porque não dá para fazer aqui, né? Mas assim, em sala de aula, eu boto a pessoa para analisar a linguagem não verbal do outro. Que aí você fica poderoso, porque quando o outro mente, você aprende, né? A Paz teve uma negociação num sábado, desse mesmo curso aqui, só que lá em Campinas, presencial, que teve um aluno que pegou essa mesma negociação e botou a avó no meio, diz que a avó estava doente, que me ajuda a fechar o projeto aqui, porque minha avó estava doente. Aí a menina que conhece ele falou, mas a tua avó não morreu, rapaz? Morreu nada, ela está viva na minha memória. Bicho, um 7-1. Olha, botou até a avó morta na negociação. E no final, assim, ela ainda negociou com ele várias vezes. Falei, mas tu gosta de se enganar também, né? O cara mente uma, mente duas, e tu tá ali felizona. Ah, professora, eu gosto dele. Que graça. Então, ó, vou formar aqui as três turmas, tá? 3 salinhas. Abrir o breakout room aqui, então vamos lá. Professor, nesse exercício agora, as duas partes sabem todo o assunto, sabem Sabem tudo. todo o assunto. É uma técnica em inglês, chama-se Joint Fact Findings, que é busca de dados conjunta. Os dois vão tentar arrumar uma solução, porque o que acontece? Como tem uma distância muito grande do outro, existe uma tendência das pessoas cada um olhar para o seu lado. Se cada um olhar para o seu lado, ninguém chega a um resultado do dilema do prisioneiro. Mas pode ser que vocês consigam um resultado de um tamanho menor ou de um tamanho maior. Eu não vou dar spoiler para vocês negociarem. Mas vocês vão ler, vão mandar para mim, eu vou dar feedback um por um, né? Do que vocês podem, dando certo ou errado, corrijo, mas o que pode melhorar, dar dicas aí de como transformar essa negociação distributiva e integrativa. Fechou? Então, vamos lá. São 3 salinhas. Vamos ver Juliane e Jeremias. Sala 2, Marili e Carlos. E sala 3, Leandro e Ricardo. Beleza? Vamos nessa. Bom, nós vamos até 21h30, no máximo, tá? Para a gente depois tocar e fazer algumas outras, falar mais algumas coisas, inclusive já preparando o território para amanhã, tá? Vamos nessa. Aí a coisa saiu, voltou. Bom, aí, nesse caso, eu coloquei, né, nos grupos para vocês esse artigo, dei uma lidinha, ele é curtinho, tá? Mas ele apresenta o resultado de 550 negociações, vocês vão ver que 90% cai nessa 120 ou 240. Só que o número de não acordo, todas as negociações, até agora, acho que só tivemos um não acordo na sala, eu acho, que eu lembro. Ou foi 100% de acordo. Minha taxa de acordo de negociação é 98%. Essa negociação é 65%. Então, aqui todo mundo teve acordo, acordos bons, construídos, cheios de opções. Isso eu atribuo ao uso da técnica.
Bom, para nós finalizarmos, deixa eu só falar aqui, ó, o que a gente trabalhou hoje em termos de técnicas, né? Compartilhar aqui com vocês. Bom, nós empregamos, né, temos empregado consistentemente a abordagem de ganhos mútuos, que é falar das opções antes de falar de preço. E nós fizemos aqui, ó, cadê? Primeiro, reconhecer os vieses cognitivos. Isso é importantíssimo, que são tempo, informação e cognição. Cognição é você estar cansado, você está estressado, né? Deixa eu colocar isso aqui, voltar aqui. Pronto, aqui, ó, reconhecer os vieses cognitivos. Agora, quando você vai para a mesa de negociação, limitar o número de assuntos negociados é limitá-lo a 3 no máximo. Mais do que isso, cansa a cabeça da pessoa. Eu não digo 3 é uma negociação cheia de itens, não. Eu estou falando 3 assuntos diferentes, 3 negociações diferentes. Não, se for assim, aí você usa essa abordagem chamada de set aside ou colocar de lado, que é o seguinte: tem muito item, separa para conversar outros itens em outras reuniões. Às vezes, quando é projeto desse aí, você tem que reunir em separado com os grupos. A técnica colocar em perspectiva é que a gente precisa sempre ter alguma coisa para comparar. Nós vamos ver isso amanhã, quando falarmos de persuasão. Amanhã eu vou apresentar os modelos de persuasão, certo? E amanhã eu vou avançar aqui nas técnicas utilizadas, tá? Muito bem. Vocês querem dizer alguma coisa, querem complementar alguma coisa para a gente finalizar a aula? Porque aqui já está de bom tamanho. Atingimos a meta e daqui a pouco a gente vai dobrar a meta aí, segundo uma antiga conhecida nossa. Tá certo, pessoal? A gente, só complementando aqui, eu acho que a gente também tem um fator humano que passa da técnica, que é sentir o outro, né? Sim. E isso passa pela sensibilidade que às vezes a gente até adquire com a idade, né? Você começar a definir os tipos humanos, que não são tantos também. A gente tem características muito parecidas, muito definidas entre os tipos, né? E anteceder esse pensamento, que aí esse cara é vaidoso, você pode jogar com a vaidade dele. Claro. Né? Se o cara é humilde, você pode... Então, assim, esse sentimento auxilia muito a técnica. Você entender o tipo psicológico do outro. Isso ajuda muito do teu discurso. Então, Sim. por exemplo, se você lida com pessoas mais relacionais... Vocês já ouviram falar do MBTI, Myers-Briggs Type Indicator? Não. Então, vou apresentar para vocês amanhã. Porque ele é um instrumento de avaliação psicológica que ele fala isso. Mas ele categoriza as pessoas. Tem lá na apostila, lá no final dela, mas aí eu vou falar para vocês amanhã. Isso ajuda a evitar muito conflito, porque faz você entender tipos diferentes dos seus. A gente vai fazer uns exercícios rápidos aqui e eu vou apresentar para vocês. Não está no programa, mas é muito útil, é muito legal. Então, o MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, é um questionário. Aqui no Brasil, quem cuida dele é a Felipelli, em São Paulo, né? Eles oferecem curso e tal, e é bem bacana. Eu fiz o MBTI 1 e 2. Mas aí eu vou apresentar para vocês de uma forma que vocês entendam isso que a Marili falou, que é importantíssimo. Saber, por exemplo, quem é mais relacional, quem é mais analítico, quem é mais fatos e dados concretos, quem é mais idealista. Então, quando você lida com... Por exemplo, eu sou muito prático, pragmático. Eu tenho uma aluna que hoje eu passei a tarde conversando com ela, mas ela viaja demais. Se deixar na mão dela, nada acontece. Então, eu tenho que ir botando freio. Agora, esses tipos opostos, né? Por exemplo, a pessoa muito idealista, a outra muito pragmática, acontece muito em sociedade. Porque esse negócio de negociar a gente gosta de negociar com quem é parecido com a gente. Né? Gera mais sinergia, mais empatia. Quem é muito diferente, a gente não gosta, porque fica tudo estranho, mas é com o diferente que a gente aprende.
a diversidade acaba ensinando a gente, o diferente ensina a gente. Mas a gente gosta mesmo é quem é parecido. Esse negócio de opostos se atraem, muito bom no magnetismo e na eletricidade. Na vida, o que se atrai são semelhantes. Semelhantes. E é bem isso, pessoal. Então, vamos nessa. Amanhã, então, amanhã temos nosso convidado, já me mandou mensagem aqui, já confirmou direitinho. Ah, que bom. Estaremos juntos e falar de MBTI. A gente vai falar também de algumas táticas de negociação, né? Preparar vocês para cenários reais de... E se a pessoa resolver puxar teu tapete? E se ela resolver apelar, mas para o lado do mal, o que fazer? Tá? Eu coloquei esse texto, mas vou mostrar um filme para vocês. Se vocês puderem ler de hoje até amanhã táticas de negociação, vai ser muito legal. Tá? E aí, né, a gente vai ter uma negociação e talvez eu comece mais cedo, tá? Exatamente para dar mais tempo para o Lucas vir conversar com vocês. Tá bom? Beleza, então, pessoal. Vou encerrar a gravação. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, Murilo. Tchau, tchau.